Café com Tri, a sua dose de triatlo. Pega o seu café e vem com a gente. Fala galera, eu sou o Beto Nitrini, tô aqui para mais um episódio do Café com Tri, hoje apenas com Sérgio Magalhães. E aí, Serginho, tudo bem? E aí, fala Betão, tudo bom? Tudo ótimo, retomando. Por onde anda nosso Ari? Ele tá dormindo, né? Esfriou em Boulder, ele não acordou. Tá de pantufinha, Tá né? de pantufas em casa, dormindo, hibernando. Vagnão, mas se você quiser, a hora que você acordar, quiser entrar aqui, estaremos aqui. Galera, deixa eu só dar um recado antes. A gente tá gravando aqui no Estúdio Sistema. Sempre bom lembrar, se você tem um podcast, quer procurar um lugar aí para você gravar o seu podcast, vem aqui, fala com a gente. Tem um pessoal aqui super bom para te atender. Toda a estrutura, dá para você fazer seu podcast aqui com o pessoal do Estúdio Sistema, beleza? Procura eles aqui. E hoje, Serginho, quem nós vamos receber aqui? O cara, o funileiro master aqui da galera. O cara que, me atende, foi meu fisioterapeuta durante 200 anos. Aí me atendeu a primeira vez, era estagiário, acho que 2007, 2008, por aí, vai contar a história para você. Hoje estamos aqui com o Alexandre Steingreber, que é o fisioterapeuta esportivo com mais de 17 anos de experiência. Tem a clínica AS lá na frente da Companhia Atlética, na Rua Kansas aqui. Quem conhece, quem frequenta a companhia, acho que todo mundo que já passa, que faz aqui triatlo aqui em São Paulo, acaba passando em algum momento lá, já ouviu falar do Ale, do povo todo lá, da Nicole, do Igor, do pessoal todo que atende lá, do pessoal bom pra caramba, estão precisando. Todas as técnicas tem tudo lá, o Ale já tem experiência, todas as partes, né, de massoterapia, acupuntura, tem onda de choque, tem tudo lá pra você. Pode ir lá que tá tudo, o cara é ponta firme. Ale, seja bem-vindo aí, muito legal estar com você aqui. Obrigado, gente. Quero agradecer aí o convite, aí é um prazer enorme estar participando aqui do Café com Tri. Obrigado, Serginho, obrigado, Betão. Obrigado, Vagnão, também. Daqui a pouco ele tá aí. Vamos lá, vamos falar um pouquinho da... Ale, conta um pouquinho pra gente, um pouco da tua trajetória. Já fiquei sabendo que você foi até pra China estudar. Que história é essa aí? Conta pra gente aí um pouquinho como é que você começou. O Betão que frequentou também, a gente frequentou a companhia lá na Kansas durante muito tempo. E como você estava comentando com a gente, você começou lá como estagiário, né? Sim, e tá um tempão lá. Tô um tempão. Que é um baita lugar, uma baita academia. E tem tudo a ver, né? Tá perto de um lugar onde as pessoas praticam exercício e esporte, você já tem a parte da terapia. Mas conta um pouco de como que você entrou nisso e essa tua história toda. Claro, Serginho. Bom, eu comecei até um pouco antes da Companhia Atlética, eu fui nadador, eu sempre nadei minha vida toda. Então, fui nadador profissional, aí nadei nos melhores clubes, nos maiores clubes aí de São Paulo, no Pinheiros, Hebraica, fui pro São Caetano. Que distância que você nadava? Eu nadava 100 peitos, 100, 200 peitos e 50 livre. Só paulada, só paulada, exatamente. E nadei até... Acho que eu não nado peito deve fazer uns 15 anos. Trava aqui, só de fazer aqui. Eu não consigo. Eu vou cortar. Eu lembro uma vez que eu tinha um técnico que ele queria que a gente nadasse peito e ele falava, não, ele colocava o flutuador no nosso joelho e falava, você tem que bater a perna sem soltar o flutuador. Eu falei, a minha perna não fecha, cara. Aí dava cãibra, né? Quando eu fico de pé, meu joelho não encontra, imagina nadando. Muito bom, muito bom, muito bom. Então assim, eu sempre, né, eu falo que eu nasci no meio esportivo, né? Sempre a minha vida toda treinando. E aí eu acho que como todo atleta amador aí que sempre passou um pouco na parte de atleta do esporte ali de alto rendimento, teve uma hora ali que eu tava chegando perto da faculdade e falei, bom, acho que eu não vou pras Olimpíadas, tenho que estudar, né? Aí eu parti pra fisioterapia, que eu já gostava muito da área de saúde. Me formei, aí, né, comecei o curso de fisioterapia e aí eu comecei a fazer estágio na Companhia Atlética. Né? Então foi bacana que, tirando esse meu mundo de clube que eu vivenciava, né, minha infância inteira ali, minha adolescência inteira, foi quando eu entrei na companhia que eu comecei a entender. Eu falei, caramba, que legal esse outro mundo de academia, né? Academia de alto padrão, academia completa. E é onde eu tive minha primeira experiência ali. Então foi muito bacana. A companhia era uma referência. Era uma referência, exatamente. Não que não seja, ainda é uma baita academia, Sim, mas na época... Na época era a maior academia de São Paulo, né? Mais legal, todo mundo queria estar lá. Isso. Então foi muito legal, porque quando eu fiquei lá, eu falei, caramba, que legal. Tem os outros esportes também aqui, a galera treinando bastante. E aí, na época, eu tinha parado de nadar. Aí eu falei, não conseguia ficar parado, comecei a fazer corrida de aventura. Olha só. Né? Na época com a Cris Carvalho, né? Na parte com a galera da Núcleo Aventura, que tudo. Legal, que legal. Lá correu atrás. com a Chub, nossa amiga também. Com a Chub, com o Rafa também. Que tá com o programa mundo. Gui agora, Extreme Sports, aliás. Isso. Assistam Extreme Sports, que ela só traz galera bicuda aí pra falar sobre esportes extremos. Que legal. Isso aí, muito legal. Um dia também, vamos. Tá aí fiz algumas etapas do Adventure Camp também, do Zolino também. Caramba. Fiz umas etapas. Então, assim, sempre fiquei no esporte. E aí eu fui estagiário da clínica lá de física que tinha lá dentro da companhia.
E aí eu comecei a vivenciar a parte do triatlon, né, um pouco mais de perto. Falei, pô, que legal esse negócio de Ironman, triatlon, né, o Triatlo Internacional de Santos. E aí sempre ali, né, acompanhando o pessoal, falei, pô, por que não? Já nado, já corria por causa da coisa de aventura, já fazia mountain bike, eu falei, pô, agora é só trocar pra uma bike speed, né, de triatlon. É sempre a mesma história, né, Betão? mesmo. Eu fui a mesma história também. Se repete. Eu vim do polo aquático, também nadava. É isso assim, eu comecei a correr, agora só falta a bike, né? Exatamente. E aí eu falo que foi muito legal, foi muito orgânico o que eu falo, Serginho, porque eu sempre fiquei no meio do pessoal. E eu lembro que, pô, na época da Companhia Atlética, era a época do filme Tropa de Elite, e aí o pessoal me chamava de 01. Entendeu? Porque eu era o mais novo, né? Tava ali com 19 anos, 20 anos, e eu já comecei a treinar pro triatlon. E aí eu fiz uma loucura, que eu falo que eu não oriento todo mundo aqui a fazer, o quê? Eu já me inscrevi na primeira prova no Ironman. De Floripa, já era em Floripa, né? Hoje eu oriento meus pacientes a não fazerem isso, mas já me inscrevi, como eu já tinha uma bagagem da coisa de aventura ali, na natação. E aí comecei a treinar. E aí eu falei, pô, vambora. Aí eu comecei a estar junto ali com a galera, e isso que era o legal, porque eu tava treinando com o pessoal, e ao mesmo tempo eu tava entendendo o que tava acontecendo ali, o que um tinha de dor, o que um tinha de lesão, qual era a dificuldade de um, a dificuldade do outro, e eu tava no meio da galera. E foi muito bacana, que eu falo até hoje isso, porque os meus pacientes sempre são meus amigos de treino, né? Quantas vezes eu já treinei com o Betão lá atrás? O Betão era um deles, que tava na Companhia Atlética lá, desde a época que fundou quase, né, Betão? E eu era lá o 01, moleque lá da academia, e eu me espelhava nele, no Fábio Barbag, né? No Barba também, que é super amigo do Beto também. Marião, e, pô, cowboy. Exatamente, cowboy, exatamente, Marião. O Barba, na época, ele era profissional, né, o Barba Betão? Lembra? não comecei o Barba. Ele era profissional, então eu olhava e falava, caramba, esses caras rodam muito, preciso ser igual eles ali, junto. Então, ali começou minha trajetória. Então, de estagiário, né, eu continuei como fisioterapeuta lá na companhia também, né, na clínica. Fiquei durante uns 4 anos fisio lá também. E aí eu comecei a fazer uma especialização de medicina chinesa. Legal. Sempre gostei dessa parte, usava, né, a parte da medicina chinesa como uma forma de recuperação na época que eu nadava. Mas a medicina chinesa, a gente tá falando de acupuntura ou tem outras coisas? Não, A medicina chinesa, ela engloba várias técnicas, que as pessoas acham que muitas vezes é só isso, Isso, né? exatamente. Todo mundo se confunde exatamente nisso. Pensa que a medicina chinesa só existe acupuntura. Tá. Mas a ventosa, aqueles copinhos que ficam marcados no corpo, é uma das técnicas da medicina chinesa. Nós temos a parte de massagem, tuiná, a própria massagem desportiva também, que vem depois, também é uma parte da medicina chinesa também. A parte de auriculoterapia, aqueles pontinhos na orelha que se coloca também, tudo isso são técnicas da medicina chinesa, né? Então eu tive a oportunidade de ir para lá, eu fiz uma pós-graduação aqui em São Paulo de medicina chinesa, e aí eu fui lá para a China fazer uma certificação internacional. Fiquei lá durante 4 meses. Eu falo que foi uma das melhores experiências da minha vida, assim, foi muito bacana, porque eu já era formado aqui em fisioterapia, no Brasil, em São Paulo, e quando eu fui pra lá, e eu tava naquela dúvida, né, muito legal, quando você se forma em medicina chinesa, você fica eu fiquei meio naquela dúvida, pô, eu continuo sendo fisioterapeuta, eu vou me tornar acupunturista, vou ficar lá só numa salinha com fonte de água, o lustre japonês, com uma porque musiquinha. você começa a viver aquele universo, né? Universo, e aí você fica, né, diferente. Exatamente isso aí. E aí, quando eu tava lá na China, né, que a gente trabalhava estudava de manhã e à tarde ia pro hospital para fazer estágio, né, para atender os pacientes, eu vi que era aquela loucura, tipo, 40 macas, muita gente, aquela multidão de atendimento, a gente acompanhava, né, acompanhava os médicos, né, que são lá dos médicos chineses, então a gente acompanhava lá e a gente olhava, e eu comecei a perceber o quê? Eles misturavam muito as técnicas. Então, trabalhava com a parte de acupuntura, mas trabalhava com ventosa, trabalhava com uma massagem, trabalhava com algumas técnicas também de manipulações também estruturais também, que, né, hoje depois eu me formei em quiropraxia, também fiz uma especialização, mas lá também eles trabalham com umas técnicas também de manipulações, que eu falo. E eu olhava e falava, caramba, que legal isso. E aí comecei a entrar e falar, pô, eu não preciso ser engessado. É o que eu carrego até hoje na minha clínica, que eu falo. Eu não preciso ser só fisioterapeuta. Ou isso ou aquilo, né? Você pode fazer Exatamente, daí. Ou só acupunturista, ou só trabalhar com auriculoterapia. Não, eu posso ter um leque de opções. Eu brinco que a físio é como se fosse uma caixinha de ferramentas, né? De um mecânico ali. Eu tenho várias gavetas. Então, eu tenho a gaveta da fisioterapia, a gaveta da acupuntura, a gaveta da medicina chinesa, a gaveta da quiropraxia, da terapia manual. Então eu percebi, eu falei, pô, peraí, eu não preciso ser engessado. Aí voltei pro Brasil, continuei ainda mais 1 ano na clínica lá na Companhia Atlética, e aí eu resolvi seguir meus passos aí já, e aí eu fundei a Clínica S. Então mas a Clínica S fica
fica na frente da companhia atlética. Fica na frente, quer dizer, você não saiu da companhia. Não saiu da companhia atlética, exatamente. Que legal. Eu só atravessei a rua, montei a unidade ali da clínica. Hoje nós estamos com 2 unidades. Hoje a clínica dentro da companhia atlética é minha clínica também. Então essa é a segunda unidade da clínica S. Então fico muito feliz aí pelo progresso aí que nós temos. E você acha que no tempo que você começou, né? Você tava falando, né? Quando você começou a entrar com o pessoal do triatlo, ali na corrida e tal... Teve uma mudança hoje pro fisioterapeuta? Você acha que naquela época o fisioterapeuta era aquele cara que você só vai depois que você se lesionou, para hoje ser o cara que faz parte do dia a dia? Claro. Eu falo que a fisioterapia, ela tem muito essa parte, né, de... eu só vou no fisioterapeuta quando eu me machuco. Entendeu? E antigamente era exatamente isso aí. Eu vou lá na fisioterapia só quando eu me machuco e faço 10 sessõezinhas, né, certinha, como se o corpo entendesse o que é 10 sessões, e depois não apareço mais. E hoje em dia, até uma linha que eu acredito muito é exatamente nisso, no trabalho preventivo que a gente faz. Então, no trabalho de estar junto ali na clínica, na equipe multidisciplinar, né? Junto com o técnico, junto com o personal, junto com nutrição, junto com o médico. Então, o papel da fisioterapia ele é muito importante. E hoje, até, né, o atleta, ou até o atleta amador, ele é muito mais consciente que ele precisa do fisioterapeuta. Que eu falo muito, né, para os meus pacientes isso. Você vai fazer um olímpico, você vai fazer um meio Iron, você vai fazer um Iron. Bom, depende de cada prova que você vai seguir, ou uma meia, ou 10K, ou uma maratona, é o estilo de tratamento, de preventivo que você vai ter que fazer com a fisioterapia, né? Então, a quantidade que você vai ter que fazer fisioterapia. Eu vou fazer só uma prova de 5K, eu preciso ir toda semana para fazer fisioterapia? Não. Comecei num plano aí de Iron, pra fazer um Iron. Eu preciso ir toda semana? No começo não, mas quando estiver chegando lá perto da prova, 1 mês antes da prova, vai precisar, entendeu? Então eu sugiro muito isso. Vai lá, Betão. Você acha que o fisioterapeuta, por exemplo, vamos pegar um cara de uma prova longa, uma maratona, um Ironman, um meio Iron, uma meia maratona, sei lá. O papel do fisioterapeuta no ciclo ali, na base, no polimento, no específico, ele muda também? Ou ele é sempre mesmo aquele padrão do cara fazer o fortalecimento, ele fazer a soltura? Tô falando de um cara que não tem nenhuma lesão, claro, né? Claro. Mas vai evoluindo também durante esse ciclo? Sim, vai evoluindo, porque eu falo que o papel do físio ali, ele tem 2 papéis ali, né, que eu falo. Uma parte de maca, né, a maca que eu falo, o que é? É o preventivo, é a terapia manual, é o alinhamento estrutural com o trabalho de quiropraxia ou osteopatia também. Então, assim, para você tirar como se fosse pensando num recovery, né, que eu falo do paciente, e tem a parte de fortalecimento específico também, né, que eu falo. Às vezes a gente faz ali uma avaliação biomecânica no paciente, o que ele tem quais são as disfunções musculares que ele tem? Fraqueza. Meu lado direito é mais fraco que o esquerdo. É papel do fisioterapeuta ele identificar isso também e ele trabalhar de forma integrada isso no próprio atleta dele, né? No próprio paciente. Então isso muda muito. A gente começa ali com a parte, o cara não tem uma lesão. Tudo bem, então vamos fazer um trabalho de preventivo a cada 15 dias ali de maca, de soltura, de manipulação. Mas vamos fazer um trabalho biomecânico também para entender o que você tem que fazer de fortalecimento. Mas o papel do físio, ele acompanhar ali o paciente também ali fortalecendo. Vamos fazer esses trabalhos, eu falo que são uns exercícios chatos que ninguém faz, né? Exercícios de core, de isometria, musculatura profunda, fortalecer musculatura profunda. Eu falo, como todo triatleta aqui, eu não tiro esse meu papel também. Ninguém gosta de musculação, né? Não, vamos só lá, nadar, pedalar e correr. A gente aprende na dor, né, meu? Aprende na dor, né? Exatamente. E uma coisa que eu ia te perguntar também, porque você falou, né, desequilíbrio de biomecânica, isso aí também, às vezes tem que ir acompanhando, porque eu sempre tive, todas as lesões que eu tive sempre foram na perna esquerda, porque eu sou canhoto, né? Sim. Todas. Aí eu tive uma lesão na perna direita, que foi aquele, lembra que rompeu o músculo, né? Rompeu o posterior. Aí fizemos todo o trabalho lá, e aí pronto, agora, cara, tudo do lado direito. Mudou tudo, você fica todo torto, né? Porque acho que é normal, né? Aí agora é fortalecimento e tal, e aí nunca mais parei, né? Queria que você falasse, inclusive, um pouco, porque a importância, você contou que dentro da tua especialização lá, você passou até por quiropraxia, né? Sim. E a gente sabe... Sim. A gente sabe o quão eficiente, o importante, inclusive muito sério a quiropraxia, né? A gente vê às vezes histórias aí de pessoas que vão fazendo quiropraxia nos outros e nem informação tem, e é um perigo, então eu queria que você falasse sobre isso, mas o que o Betão tá falando vai muito de encontro, porque muitas vezes alguns problemas, né, de lesão ou de desconforto, de dor, né, em quem faz atividade física, né, como nós, ou mesmo quem não faz, pode ser por um desalinhamento, né? Com certeza. Então, queria que você falasse um pouco da tua visão e como que você trata isso, porque às vezes você tá lá, o teu cliente tá lá fazendo um tratamento e você vira e fala, olha,
acho que a gente tem que voltar para trás e eu preciso corrigir tua postura, corrigir tua pisada. Você está um pouco desalinhado para cá, então eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Sim, eu falo que eu dou muita importância, nós temos os vícios posturais, nós falamos, né, que nem todo mundo tá sentado aqui, eu tô sentado um pouco virado para vocês. Isso aqui eu não tô sentado corretamente, né, que eu brinco. Então isso, a gente tá falando aí de todos os atletas amadores, pô, tá bom, a gente treina ali 3 horas por dia, mas e as outras 8, 10 horas que a pessoa tá sentada ali trabalhando? Né? E eu brinco, e nem sempre a pessoa tá sentada ali corretamente, com um note, com uma tela na frente ali, 90 graus ali, né, direção do pescoço, então isso interfere muito. Eu falo que 80% das queixas que eu pego no meu consultório ali na clínica, a gente corrige com erros, com ajustes posturais e soltura muscular. Que eu falo, né? E, claro, complementando com fortalecimento. Mas vamos pensar só na visão de maca, tá? Serginho, que eu falo. Então, é isso. Então, e por isso que a parte da quiropraxia ela é tão importante, assim. Eu vejo, já peguei muitos casos, muito importante, é muito sério isso, gente. Às vezes eu pego, eu tô meio desalinhado, tô meio sentindo meio estranho aqui, eu vou abraçar aqui, me abraça por trás aqui, faz uma, né, e faz um estalo aqui em mim, né? Eu vejo muito isso na academia acontecer com frequência em qualquer lugar, né? Treino, a equipe de treino, todo mundo ali, antes de começar a pedalar aqui, peraí, só puxa aqui um pouquinho. E isso é muito prejudicial pro corpo, porque quando a gente fala na visão da quiropraxia, a gente tem um jeito de manipular, né, que eu falo de alinhar, de realinhar aquela estrutura, seja região cervical, seja região torácica, seja região lombar, ou até uma estrutura pé, tornozelo, toda a parte de articulação que eu falo do corpo, né? A gente tem um jeito ali, tem uma direção exata, né? Que a gente fala. Então, isso é muito prejudicial. E eu sempre, voltando ao que eu te falo, naquela parte de visão completa do corpo, eu trabalho com essa parte de quiropraxia e depois eu complemento com a parte de soltura muscular. Que eu falo que não adianta também, você vai lá, eu tô com uma tensão aqui, tá bom, eu vou lá, realinho toda a parte estrutural do paciente, mas a musculatura continua tensa. Então, eu preciso fazer o trabalho completo. Ou eu vou lá, o paciente tá com uma tensão, eu vou lá, só faço uma massagem de 10 minutos, mas a parte estrutural ainda tá totalmente desalinhada. Então, o que vai acontecer? O paciente sai, levanta da maca, eu tô super bem, nossa, eu tô relaxado. Vai passar 1 dia, 2 dias, ele tá travado de novo. Porque não tem essa parte esse complemento, né? Entre, eu sempre falo, região parte estrutural do corpo e parte muscular do corpo também. Então, eles tem que sempre caminhar juntos ali. Legal. E eu acho que a gente tem uma coisa que a gente sempre fazia, né? Hoje eu ainda faço com o Nilson lá. Isso, soltura. Nilson, mão de morsa. Mão de morsa. Uma mão que pesado, puta que pariu, vou te falar, meu. Então, e aí eu ia com a Alessia uma vez por semana, a gente fazia, né, o alinhamento, e, cara, o corpo parece que ele tá acostumado, ele volta pra onde ele tava, né? Você ia na outra semana, instalava os mesmos pontos, voltava, a tensão tava nos mesmos lugares. Então a gente tem o mesmo que você falou, o vício, né? Acho que mesmo pedalando, correndo, você vai sempre repetindo aquelas posturas e vai voltando exatamente no mesmo ponto. Sim. Tem como mudar isso? Acho que você acha que com essa parte, né, de fortalecimento, musculação, você consegue reequilibrar isso, ou o corpo já tá tão acostumado que é difícil de... Nós conseguimos reequilibrar na parte de fortalecimento ali, na parte biomecânica, mas também eu falo que não vale a pena a gente cutucar também, o que eu sempre pergunto pro paciente. Antigamente, todo mundo fazia avaliação de corrida. Né? Eu preciso arrumar a biomecânica sua da corrida. Eu acho que isso caiu um pouco por terra. Porque tem uma parte neural também, né? Que eu queria que você explicasse, que não é simplesmente o movimento. Eu queria que você explicasse para as pessoas que muitas vezes o teu jeito é aquele e vamos tentar fazer o melhor e tá tudo bem. E tá tudo bem, Sérgio, exatamente isso aí, porque eu falo antigamente, vamos ajustar todo mundo a corrida. Aí todo mundo fala, não, eu quero correr igual o keniano ali da maratona, entendeu? O cara olha lá, o famoso que a gente fala pé na bunda, né? Lá atrás, aquela corrida, aquela passada larga. Mas a sua biomecânica, você não é, às vezes você pega um cara um pouco mais alto, um pouco mais baixo, né, um pouco mais parrudo que eu falo, um pouco mais musculatura, um pouco mais magrinho ali, não é o seu jeito, não é só biomecânica. Então eu falo, por que eu vou mudar? Você tem uma lesão repetitiva? Se você não tem uma lesão repetitiva, tá tudo bem, a gente não precisa mudar. Que nem até em outros podcasts, até escutei, né, Serginho, você falando que você teve um problema crônico de panturrilha. Eu tinha muito. Durante muito tempo. Eu tenho vários amigos que, né, tiveram lesões crônicas. Toda hora eu aumento o meu volume, a panturrilha aparece. Abraço pro Barba. Barba também, né, sempre com essa lesão também. Eu passei por um período também assim, mas o que eu percebi? Que faltava fortalecimento específico.
Entendeu? Às vezes a gente pensa que, mas eu tenho uma panturrilha grande. Volume, necessariamente, não é força. Não é força. Não é força. Todo mundo pensa, mas eu tenho uma coxa aqui super forte. Não. É você saber, muitas vezes eu acredito, né? Pelo menos no meu caso, é saber distribuir, né, as cargas, né? Então, exatamente. Eu até comentei, porque quando eu fico muito tempo correndo no plano no asfalto, eu acabo me machucando mais, porque eu paro de recrutar a musculatura posterior glúteo, tudo. Quando eu começo a treinar mais subida, vou pra montanha, que eu tenho que recrutar, eu distribuo mais no corpo inteiro. Então, eu tiro um pouco a carga da panturrilha. Eu praticamente não me machuco. É muito maluco isso. Sim, exatamente isso aí, Sérgio. Que nem eu também agora, depois que meus filhos nasceram, eu saí um pouco do Iron, né? E fui um pouco pra coisa de montanha também. Então fiz aí algumas provas, El Cruce, La Mission, fiz várias provas legais. E eu sempre faço com esse, né, claro, que eu curto, né, fazer essas provas, mas também com esse viés também da parte de, com esse olhar de fisioterapeuta também, né? E exatamente isso aí que você falou, Sérgio. Eu tô num terreno acidentado. O que eu tô recrutando mais? Musculatura estabilizadora. Então eu preciso ter mais core, preciso ter mais glúteo médio, musculatura profunda. Não é necessariamente só correr numa linha ali, que eu vou ter só uma leve subida. Sim. Não, é descida o tempo todo, subida o tempo todo. E na descida você acaba forçando mais do que na subida, né? Exato. Numa coisa de montanha. Porque numa coisa de montanha, na subida praticamente você tá andando, né? Então Exato. a subida ali que você tem que segurar, fortalecer a musculatura profunda ali pra aguentar o joelho, pra não machucar uma articulação. E na descida também, né, cara? E na descida, exatamente. Largar na descida dói mais que a subida, né? Exatamente isso aí. Então é muito importante que eu falo. Então voltando, né, ao assunto, exatamente isso aí. Você tem uma dor, você tem uma dor ali que ela tá ali repetidamente, todo treino, ela tá ali, ele incomoda, é uma dor pontual ali. Tudo bem, vamos olhar, vamos analisar a sua corrida. Nem você falou, né, a parte de pisada também. Pisada é uma coisa super delicada de você mexer também. Eu oriento, tenho grandes amigos aí, fisioterapeutas, que são especialistas na parte de pisada também, aí eles são referências aqui em São Paulo. Mas, preciso mexer agora? É todo mundo que eu preciso colocar uma palmilha? Porque às vezes você coloca uma palmilha ali pra ajustar uma pisada... Você muda outra coisa. Você muda outra coisa. Você vai aumentar a tensão no quadril ali do paciente, né? Da pessoa. Então, e aí você resolveu um problema, achou outro. Então é muito sério isso aí. É verdade. Eu falo. E ali, hoje na clínica, né, o que você tá falando, você tem bastante coisa lá. O que tem hoje de mais moderno, assim, na fisioterapia, né? Liberação, dry needling, né? O que você tem? O que realmente acelera o que funciona mesmo, né? Que você tem visto, assim, de mais... Eu tenho as minhas preferências, mas não vou falar. Então, isso é legal, porque você falou que tem preferências. Eu acho que hoje em dia tem muito isso, né? As pessoas chegarem... Eu conheço, tem amigos aí, amigas que falam assim, não, putz, eu não tomo agulhada. Pra mim, a acupuntura não dá. Você deve ter pacientes assim, não, isso aqui não funciona pra mim. Por exemplo, eu não consigo fazer shiatsu. Shiatsu, pra mim, é um tipo de massagem porque acho que o shiatsu você fica pressionando no ponto. Meu, me estressa num nível, assim, me piora. Então é isso que você falou, né? Não, mas eu já, cara, acho que eu já fiz tudo que o Ale tem lá na clínica. Né? Assim, não tenho muito a falar, puta, isso aqui eu já fiz shiatsu. Eu gostava quando a gente achava que era incômodo, que era aquele quando fazia acupuntura, a eletroacupuntura. É estranho, né? No começo é estranho, mas, cara, depois é bom pra caramba. Pra aquela lesão que eu tive de... posterior de coxa, né? Piriforme, né? Piriforme também, exatamente. Foi maravilhoso. E onda de choque, né? Então, onda de choque, eu acho... Eu falo assim, que hoje mudou muito, né? A parte de fisioterapia com essas tecnologias. Eu tenho... Vamos colocar um passo ali, vamos para trás um pouquinho. Eu falo desde a parte de avaliação do paciente, né? Antigamente a gente só tinha ali os testes que eu falo, né? Chega ali, vamos fazer um teste aqui, um teste ali. Hoje não, hoje a gente tem muita tecnologia. Hoje a gente tem a termografia clínica, que é uma câmera ali que eu consigo avaliar o ponto de inflamação, porque a inflamação ela gera um calor, né, na região. Então você consegue ali através da termografia clínica, eu coloco meu paciente ali, eu consigo avaliar onde ele tem uma então você tem tensão. Isso já? Tenho isso. Eu tenho até o próprio ultrassom de imagem na clínica. Eu tenho ultrassom que eu ligo no meu iPad e eu consigo olhar ali na hora o que tem ali, se tem uma lesão, se tem uma distensão, se tem uma contratura, se tem uma lesão grau 1, grau 2. Então isso facilitou muito, né, o papel da fisioterapia, né, ele acelerou muito ali, eu consigo já, antes eu olhava ali, vamos ver, pode ser uma possível contratura muscular, hoje já consigo olhar ali com ultrassom, já consigo avaliar, não, mas é uma contratura leve, tudo bem ali, poucas semanas ali a gente já tá de volta já pro jogo, né, que eu brinco, então isso já mudou muito isso.
E claro, nós temos vários recursos aí, vamos entrar nos recursos terapêuticos ali, né? A ondas de choque, eu falo que é a minha queridinha, eu adoro ondas de choque, terapia de ondas de choque, né? Por muito tempo ali, só médico podia aplicar, né? A terapia de ondas de choque, aí depois de um tempo caiu aí foi liberado para os fisioterapeutas também aplicarem, mas é uma técnica que eu gosto muito de usar, principalmente para lesões crônicas. Então eu falo aí para as ITs da vida, né? Tendinite, bursite, né? Então isso ajuda muito. Por eu ter me formado em medicina chinesa também, a parte de eletroacupuntura que o Betão falou, eu acho muito eficaz, principalmente como recurso analgésico, né? E para soltar a musculatura, que eu falo, que eu brinco na clínica, a acupuntura é a única técnica que eu tenho que ela é invasiva. Então, né, a gente tem várias camadas ali, eu consigo chegar. Então, principalmente num piriforme, num posterior de coxa, numa musculatura mais profunda, a eletroacupuntura, eu vou direto ao ponto, que eu falo, é muito mais eficaz. Né? Mas, claro, tem essa parte que a gente fala que eu venho que desde a infância ali. Se você não que as nossas mães falavam, né? Pô, se você não comer direito, você vai tomar injeção, hein? É isso. Eu brinco que chega muito paciente na clínica assim, não. Ale, não, agulha. Eu não quero agulha. Aí, às vezes, eu coloco uma agulha, mas é isso, Ale? Agulha é só nem isso, eu sente sentir, direito, sim. né? Eu brinco que eu com certeza a minha mão e meu cotovelo dói muito mais do que a agulha. Entendeu? Então é muito. Eu falo sempre por isso pro meu paciente. Então, eu falo assim, se colocar numa ordem agulha, claro, ondas de choque, é muito bom também. E eu falo, e nada também troca a terapia manual. Eu sou fã número 1 da terapia manual. Eu falo que é o complemento, é a cereja do bolo ali. Tá bom, você vai usar os recursos né, terapêuticos ali, um ultrassom, um TENS, uma eletroacupuntura, uma ondas de choque, um laser. Mas o complemento com terapia manual, ele é essencial para você o quê? Soltar a musculatura ao redor da lesão, né? Você liberar a estrutura. Isso é, sem dúvida, essencial. Legal. E aí, falando ainda em cima a gente está falando de desequilíbrios, né, comuns, existe ainda, na tua opinião, a gente tem o que o Betão fala, a tríade clássica, né? Então, o corredor é sempre peito, tornozelo, o joelho, né, que também pega. O ciclista tem a questão do quadril e o nadador, né, a gente está falando de triatlon, o ombro, né? Sim. Esses são ainda os maiores... assim, vamos casuística, né? Casuística maior. As maiores lesões. Que aparece para você lá, das pessoas que fazem triatlo. Sem dúvida. Ainda são? Sem dúvida. Eu acho assim, de número 1, eu posso falar que lesões ligadas ao joelho, né? Então, continua sendo. Continuam. Síndrome da banda iliotibial. Isso é um clássico, É o né? clássico. Eu tive esse ano, eu nunca tinha... 30 anos correndo, nunca tive. Esse ano eu entendi o que é esse negócio. Síndrome da chato, banda... hein? E é chato, hein? É chato, é demorado. Eu falo que não é uma lesão, ela não é assim, tão grave, mas ela é chata e ela demora pra... E ela te tira da corrida. Tira da corrida, ela trava ali seu joelho também. Seguido por tendinite patelar. Também eu acho que ali é o carro, então ali, tratamos ali, né? Ele tratou com o Igor aí da clínica lá, né? Nunca mais para de tratar. Ele até perguntou pra mim, falou, mas tá 100%? Eu falei, depois dos 40 não fica mais 100%, cara. Dos 50, então, se ficar 90, 85, sim. Tá bom. Mas fizemos um trabalho bem legal de fortalecimento também, ainda, né? De musculatura específica também. Tem que fazer ainda, mandar pro Igor os vídeos pra ele ver lá. Fazer presença pra ele dar o tiquezinho. Muito bom. Então, seguido de tendinite patelar, eu falo, esse é o carro-chefe. As famosas canelite, né? Canelite também tá sempre ali entre as principais lesões também. A canelite dói na canela mesmo ou é mais embaixo? Não, na canela. Na canela. A gente tem aqui, né? A região da canela aqui. Eu falo que essa dor, a canelite, ela vem sempre ali na crista, ali na parte de cima ali, ou quando você aperta a região do osso ali, né? Da tíbia ali. Da tíbia. E aí você sente aquela dor forte, mas né? na frente do pé. Mas na frente do pé. Na frente pra parte um pouco mais medial ali, né? Quando você aperta ali, aí o paciente sempre chora de dor ali um pouquinho. Então, canelite sempre ali tá sempre em alta. Fascite plantar, também, né? Uma parte clássica ali, uma lesão clássica também. E quadril, né? Eu falo. A fascite, ela é... Eu já ouvi falar que ela tá muito interligada, não só pode ser sobrepeso, pode ser. Sim. Já falaram que você usar tênis, né, com pouco amortecimento, muito, como é que fala? Plano, né? Plano, e sim. falta de alongamento. Da fáscia, sim. Da fáscia. Plantar, por aí mesmo. Isso aí também, sim. É muito. Tanto é que quando a gente trata uma fascite plantar na clínica, claro, além do fortalecimento, além da parte de analgesia, de você soltar toda a fáscia, eu preciso trabalhar o alongamento também. Às vezes você vê a pessoa é super encurtada do quê? De posterior de coxa.
Eu acho que se colocar a gente aqui numa maca aqui deitado, ninguém tem alongamento de posterior de coxa aqui, né? Principalmente os homens que eu falo, né? Eu vejo que a maior dificuldade na clínica é isso. Pessoal, vou lá alongar aqui, esticar a perna do cara aqui. O cara não consegue, fica aqui a perna, né? Dobrada ali, semiflexionada. Então dos corredores... São mais ou menos essas. Essas são essas, exatamente. Pro ciclismo, tem a questão do quadril aí? Tem do quadril, principalmente em mulheres, né? Eu pego muito o índice de mulheres com lesão de quadril. Então eu vejo aparece muito isso na clínica. Mas por que você acha que as mulheres, Ale? Eu acho que uma fraqueza aqui de glúteo médio, um pouquinho aqui nessa região também, uma fraqueza. E a gente pega também, a gente não pode esquecer, teve até um episódio com as mulheres aqui, com a Tati também, com a doutora. A gente tem muita mulher, principalmente depois da gestação, que teve filho. Tá. A gente não pode esquecer que teve um desequilíbrio estrutural na cintura pélvica ali, no quadril ali, né? Então a gente enfraqueceu aquela região. Entendi. Então muitas vezes a mulher volta pro triatlo ali, pro ciclismo, a gente não tem o core forte, não tem a musculatura do assoalho pélvico ali bem forte ali, aí vai dar lesão. Eu acho que tem também uma questão das mulheres, a gente já tá mudando isso, né? Mas as meninas não faziam tanto esporte quando eram crianças que nem os meninos, né? Hoje acho que essas gerações novas agora já mudou um pouco, né? Exatamente. Mas antigamente, quando a gente era criança, os meninos faziam futebol e judô e não sei o quê, e as meninas faziam balé. Então, exatamente. Acho que isso acaba, quando ela vai pro esporte depois de uma certa idade, aí acaba tendo uma fraqueza. Exatamente. Né? E uma lesão também que eu coloco do ciclismo, que quase ninguém fala, e eu recebo no consultório com frequência, é lesão cervical. Principalmente quando a pessoa vai pro tri. Porque a pessoa vai pro clipe... Porque ela vai ter que ficar clipada. Exatamente. Então, a gente pega... imagina, a pessoa... Uma hold. Tudo bem, a hold ali você não fica, né? Você fica numa posição um pouco mais confortável. Aí a pessoa muda de bike, né? E vai pro tri, no clipe ali, até vocês estavam com o Rianho, né? No episódio passado. O quanto é importante um bike fit, porque a pessoa coloca ali e a pessoa fica nessa posição. Trava tudo, é um quadro clássico ali de você ter uma produção discal na cervical, entendeu? Não é nem questão de fortalecimento, muitas vezes. Às vezes ela não tem nem a flexibilidade, enfim, não tá adaptada, né? É um movimento adaptativo, exatamente. Exatamente. A pessoa tem que fortalecer essa musculatura profunda, os paravertebrais que eu falo. Então eu pego, é muito normal. A gente pensa, não, ninguém machuca cervical no ciclismo, mas machuca sim, é muito comum, muito comum. E na piscina, além da... É que a gente tá ficando velho, até a volta, a virada tá ficando difícil, né, Betão? Outro dia eu travei as costas na virada. Exatamente. Você dá a virada da câmera na sola do pé, né, cara? Não me deu câmera, foi empurrar a borda, travou a panturrilha. Cara, tem hora que dá um desânimo, né? Você fala, desânimo que dá. Mas manguito é uma coisa que se fala muito, né, ombro? Carro-chefe, com certeza, na natação. Cara, que praga. Ali, com certeza. Porque a galera não fortalece... Eu falo, a galera fortalece sempre os exercícios básicos, né? Supra espinhoso. Exatamente. Nossa, supra espinhal, exatamente. Supra, infra, que eu falo que é... Exatamente. Então, e aí eu queria... Assim, eu tava discutindo outro dia sobre isso, e aí tava lendo, e eu descobri, e aí você pode falar melhor que eu, que não é um padrão, né? A parte do encaixe aqui. Cada pessoa tem, né? A parte tem o acrômio, o acrômio. Tem pessoas que têm um pouco mais pontudo, mais para dentro, Isso, tem até uma lesão ali que a gente fala, né, que é do acrômio ali, que não tem essa amplitude de movimento aqui. E aí isso acaba também, tem pessoas que têm essa parte um pouco mais, tem uma tendência maior para ter dor porque geneticamente nasceram tem o acrômio um pouco mais para baixo, né? Existe isso então também. Existe total, ou seja, porque se a gente olhar, eu falo que a articulação do ombro, ela é uma articulação suspensa, né? Ela tá aqui, ela poderia cair o húmero aqui que eu falo. Então, quem que segura toda essa articulação? Musculatura. Né? E se a gente pensar, e se nós pensarmos na natação, que é exercício overhead acima de 90 aqui, então o que o ombro ele tem que fazer para poder para poder fazer o movimento? Ele tem que girar aqui e a gente não consegue simplesmente elevar o ombro aqui e chegar ali e tocar, né? Palma com palma. O ombro ele tem que, quando ele gira aqui na região do lábio glenoidal aqui, ele tem que girar. Então, nessa que ele gira, ele fortalece, ele estressa muito a parte ligamentar ali. E aí, sobrecarregando infraespinal, supraespinal. Então, muito comum aquela região, né? Ô, Beto, eu tô chegando à conclusão de uma coisa aqui. Ainda bem que o Wagner não tá aqui. A gente falou ele falou de corrida, não fui eu que falei, foi ele. De montanha que precisa muito do que, além dos estabilizadores, você falou? Core, né? Do core. A gente falou a gente falou agora sobre a questão da volta das mulheres depois. Sim, por causa de quê? De core. A gente falou de natação. A gente falou, aliás, do clipe cervical lombar e a gente falou agora de ombro.
Cara, calistenia na cabeça. Calistenia na cabeça. Eu tô falando pra vocês têm que fazer, porque assim, juro por Deus, eu parei um tempo agora, tô voltando, mas é inacreditável a estrutura muscular que dá a calistenia no ano que eu fiz, assim, você não tem uma lesão, porque você fortalece o ombro. Core e lombar, você não fortalece como academia. Assim, você fazer peso é surreal. Concordo. Mas por que acontece isso, gente, que eu falo? Porque a galera, quando faz a musculação, a galera foca só nos principais exercícios, nas principais cadeias. Ninguém faz os exercícios que eu falo que são os chatos, que são os isométricos. Isso, para fortalecer. Musculatura profunda, né? Exatamente, a musculatura profunda, que é a Aquele base de tudo. Exatamente, elástico. Que queima, né? Queima, exatamente. Eu falo sempre, eu repito isso toda semana na clínica. Ah, não, mas eu faço a musculação. Pô, peraí, mas qual musculação você faz? Ah, eu faço um exercício de peito, um de ombro, um de posterior, um de coxa. Não, cadê exercício? Cadê a parte de musculatura profunda? Cadê os estabilizadores? Que nada, essa é a parte da fisioterapia que eu brinco, a gente fortalecer essa musculatura estabilizadora. Muito bom. Ô, Ale, você acha que o triatleta ainda, quando ele vai, você acha que ele demora pra ir no ortopedista e pra ir no fisioterapeuta? Porque muitas vezes a gente fica, né? A gente sempre tem uma dorzinha. Então, acho que dá. E quando chega, já tá muito prejudicado e tem que parar? Ou você acha que ele já tá mudando um pouco do cara, já vai logo que tem a dor pra não poder parar tão cedo, ficar tanto tempo parado? Ah, Betão, eu falo que hoje, assim, 80% da minha agenda, ela é preventiva. Eu consegui fazer isso e eu falo que é um sucesso, eu fico muito feliz isso lá na clínica, né? Eu que trabalho ali com a parte de dor, eu não faço hoje mais essa parte de fortalecimento na clínica, hoje é a minha equipe que faz, né? Lá da clínica, mas eu consegui colocar na cabeça hoje dos meus pacientes exatamente isso, a parte preventiva. Mas, claro que ganha de lavada hoje, muita gente, é aquele famoso, eu tenho só uma dorzinha, vamos fazer mais um treino. Vamos treinar um pouco, mas é só essa dorzinha aqui, ela agora... Falta mais um mês pra prova, dá pra segurar, exatamente, né? dá pra segurar, exatamente. Eu falo que sempre quando acontece isso aí, se ele tivesse ido no médico, ou ido na parte da físio ali, necessariamente não ia virar uma lesão. Era só uma tensão, ou o que a gente estava falando, né, agora atrás. Era só um desequilíbrio muscular, era só um desequilíbrio estrutural. Ajustava, soltava a musculatura, passava dor. E aí não ia gerar uma lesão, que eu falo. Entrando um pouco aí, Ale, talvez seja dos primórdios, né? É o básico do básico, né? Básico do básico. Alongamento. Boa. Queria saber sua opinião sobre alongamento, porque é o seguinte, muitas vezes você termina de correr, aí você vira para um amigo teu e fala assim, calma aí, eu vou dar uma alongada. Aí o teu amigo fala, não alonga agora, alonga daqui 1 hora. Não alonga antes, não alonga antes. Afinal, assim, você que é o especialista, alongamento sim ou não? Em que momentos, na sua opinião? E quais os benefícios do alongamento, né? Para quem faz esporte e mais, para quem também não faz, né? Porque a gente sabe que o alongamento, que é uma coisa muito antiga, não é só para quem faz esporte, né? Tem muita gente que precisa, a gente vai encurtando, né? Assim como a parte óssea, né? Que você falou da quiropraxia, que a gente vai desalinhando, a musculatura também vai enrijecendo. Faz parte dos movimentos funcionais que eu falo, né? Fala pra gente um pouco da tua visão sobre o alongamento. Claro. Eu falo que o alongamento ele já teve o seu primeiro ponto ali no pódio ali, hoje tá a mobilidade, né? Hoje eu falo que a mobilidade ela tá em primeiro lugar. Então o que eu falo do alongamento é o quê? O que eu oriento para os meus pacientes? Se a gente precisa alongar antes de começar um treino ali, um treino de corrida, um treino de bike, um treino de natação, eu oriento ele começar com mobilidade. E aí depois, escolher um dia da semana ali para fazer um alongamento um pouco mais demorado ali, um alongamento de uma série de 20, de 30 minutos ali, onde você tá em casa mesmo ali, deitou no chão, pega uma faixinha ali, aí você vai concentrar um pouco no alongamento. Por quê? Você faz um treino longo ali de corrida, a musculatura já tá estressada, você já tá ali 1h30, 2 horas ali correndo, e aí você vai lá e você vai alongar. Eu não oriento muito isso, porque você pode acabar machucando um pouco a fibra, né? A sua fibra, ela tava lá trabalhando, imagina ali, contraindo e relaxando, e você vai lá e você vai esticar mais ainda, a probabilidade de ter uma lesão pode acontecer. Então, eu não sou a favor de um alongamento pós-treino ali. Então, eu sempre oriento aqui meus pacientes. Pega um dia da semana ali,
separa ali 20 minutinhos, geralmente depois de uma musculação que eu falo ali, tá em casa ali, aí você faz um trabalho de alongamento ali de 20, 30 minutinhos até que eu acho que é muito até, mas 20 minutinhos ali todo mundo consegue encaixar bem ali, aí sim você vai fazer um alongamento cadeia por cadeia, parte de perna, parte de lombar, parte de braço, aí eu oriento que é muito importante. Quando você fala mobilidade, qual a diferença, assim, dá um exemplo de um movimento ou um exercício de mobilidade, só para o pessoal saber a diferença de mobilidade para alongamento, que são coisas complementares. Claro. Eu falo que a mobilidade, você tá aquecendo a articulação, você tá aquecendo ali o movimento, né? Então você pega mobilidade de quadril, simplesmente o fato de você colocar a mão aqui na cintura e você rebolar, que eu falo, isso é uma mobilidade. Você tá trabalhando uma mobilidade. De você pegar aqui e fazer um trabalho de rotação de tronco, isso é um trabalho de mobilidade. Então você tá aquecendo a região. O alongamento, você não tá aquecendo a região, você tá só simplesmente trabalhando ali uma amplitude de movimento. Aquele exercício que o pessoal segura e perna para cima e para baixo, aquele mobilidade, exatamente. De você pegar simplesmente o braço aqui e começar a girar aqui um pouquinho, até o pescoço. Estamos aqui sentado aqui, né? Um trabalho de circundução do pescoço, isso é um trabalho de mobilidade. O famoso escorpião, você já fez o escorpião? Exato. Hoje em dia tá cada vez bem mais difícil. Exatamente. E o trabalho de alongamento é um trabalho simplesmente de você pegar aqui o pescoço e você alongar, né? Esticar aqui a musculatura, né? Essa é a diferença. Legal. Ô Ale, assim, a gente tá falando de alongamento em casa, de fazer em casa. O que você acha que hoje, o que é o kit que o cara tem que ter em casa hoje? Que você recomenda um atleta, um amador aí pra ter em casa, pra poder fazer alguma coisa assim que ele possa fazer, claro que nada muito técnico, que ele possa se machucar, mas que pode ajudar ele a manter aí um... De equipamento? Algumas coisinhas. De equipamento pra ele fazer, uma faixa, que nem você falou, um elástico, alguma coisa assim, né? O que você acha que Betão, um kit básico? Eu falo que hoje a gente até passou já do kit básico. Eu acho que hoje o atleta amador tem tudo, né? Com essa moda que eu falo de... Hoje você pega... Antigamente o cara tinha uma faixa ali, uma bolinha, um rolinho de soltura. É o que eu tenho. Mas hoje... E uma garrafa congelada pra fazer no pé, Facite. Exatamente. Hoje eu pego o paciente meu, eu acho que acabou essa história, né? Antigamente, hoje o atleta amador, ele tem quase a mesma estrutura, se não melhor, do que um atleta profissional. Porque o cara tem condição de comprar ali. Então, hoje o cara tem uma bota, hoje o cara tem um Compex, que é um aparelho de eletroterapia, hoje o cara tem uma banheira de gelo em casa. Então o cara tem todos os recursos que eu falo, né? Então, mas o kit, vamos lá, o kit básico ali que eu acho muito interessante. Um elástico, uma bolinha, um rolinho de soltura e até aquelas arminhas de soltura também, aquela Theragun, né? Pistolinha também, eu acho super bem quando usado com moderação. Porque eu já tive paciente meu que, Ale, mas eu comecei a ter uma dor aqui na coxa e eu fiquei fazendo a pistolinha. Não é pra fazer na dor, né? Exato, mas Sérgio, a questão não é de fazer na dor, e sim como fazer. Como fazer. Exatamente, porque eu já peguei paciente, mas eu fiquei ali no local até acabar a bateria. Pode estressar mais ainda, o cara ficou 20 minutos no mesmo lugar ali, batendo ali. É claro que vai estressar a musculatura. Então tem um jeito de você fazer, até já fiz um vídeo sobre isso, você passar na região, você fazer o sentido da musculatura, a pistolinha. Aí ela entra, ela agrega muito bem, Sim. Entendeu? Agora, a gente tá falando, o Betão falou de coisas muito básicas, né, Elástico? Quando a gente fala já do Theragun, ou a gente fala de um Compex, né, que é uma terapia... A gente já entra numa esfera um pouco mais técnica de conhecimento. Porque não adianta nada também a pessoa comprar, né, um eletroestimulador e não saber usar. E não saber usar, né? E não saber aonde colocar o eletrodo, né? Porque, de novo, você é especialista, não é a gente. A gente sabe que não é... O eletrodo não é para ser colocado simplesmente ali no ponto de dor, né? Exatamente, você tem sempre pontos, gatilhos, você tem... Então, eu queria que você falasse um pouco desse cuidado que a pessoa tem que ter e, inclusive, sobre os tipos de onda, né? Porque tem tipos de onda que são específicas para... Fortalecimento. Então, eu queria que você contasse um pouco disso para quem tem em casa isso, para que se instrua, ou algum lugar que ela possa ler um pouco sobre isso, para poder... Porque, às vezes, você pode estar até danificando, machucando mais usando isso, né? Exatamente. Eu falo que... existe uma frase que eu falo que não necessariamente quanto mais forte que você está usando é melhor. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a maioria dos pacientes falam, não, se eu colocar o choque aqui na potência máxima é melhor? Não necessariamente, entendeu? Tremendo Exatamente, o cara tá lá com o braço aqui fazendo esse movimento. Não necessariamente quanto mais forte é melhor.
né? Então a gente tem que tomar cuidado. Se você compra um aparelho um pouco mais sofisticado, como o Compex, que eu falei, ele tem ali já é tudo programado, né? A parte de soltura, de dor, de recovery, então você não consegue meio que mudar um pouco ali a frequência. Mas existem uns aparelhos um pouco mais abaixo, aí você tem que saber regular a onda. Né? Que onda que você vai usar, né? Que frequência que você vai usar. Aí a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado, entendeu, Sérgio? Porque nem sempre... Eu te falei, às vezes você tá usando ali para uma dor e a pessoa tá usando para fortalecer, para contrair mais a musculatura. Vai machucar. Entendi. Vai machucar. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado, principalmente que eu falo com essa moda, né? Hoje todo mundo, não, mas eu vi na internet que tal pessoa usa 3 horas de bota de compressão. Pô, será que realmente... 3 horas? 3 horas, Será que realmente vale a pena? Eu coloquei a bota e dormi com a bota. E tá com tempo sobrando também. Exatamente. Mas o que acontece na maioria é o quê? Eu coloquei a bota e dormi. Fiquei 1h30 com a bota. Pô, a gente não pode esquecer que ele tá comprimindo ali, né? Então ele tá trabalhando com a circulação. Isso pode machucar? Pode machucar. Pode interferir num retorno venoso ali, né? Na parte de circulação que eu falo. Então a gente tem que tomar cuidado e sempre procurar ali, né? Um fisioterapeuta. Acho que todo mundo que tá ali no triatlon, na corrida, ele tem que ter um apoio ali, um auxílio ali de um profissional. Então, sempre perguntar pro seu fisioterapeuta ali, ou pro seu médico ali, quem tá usando, mas que frequência que você usa? Por quanto tempo você usa a bota? Isso eu acho que é muito importante. Legal. E aí, queria te perguntar uma coisa. Tá muito, assim, em evidência hoje em dia a questão da sauna voltou, né? Muito, né? Muito forte. A gente sabe que na época dos nossos pais, eles faziam sauna pra suar a cachaça do final de semana, Betel. E aí, um ponto que a gente sempre vem escutando hoje, que é a volta, né, da história da sauna. E junto com isso a gente vai falar um pouco sobre gelo, né, que são Mas a gente sabe que na época dos nossos pais, né, Betão, os nossos pais, eles faziam a sauna no final de semana para suar a cachaça, né? Era isso, né? Que é um pouco do que a gente falou, que as gerações anteriores, eles iam na fisioterapia, iam no médico, ou tomavam o remédio quando já dava o BO. A sauna era meio isso, né? Ninguém ia... Hoje em dia a gente sabe que a sauna, ela faz parte do dia a dia, a pessoa estando bem ou não estando bem, né? Não existe isso. Aliás, a geração nova nem beber mais quase bebe, né? Exatamente. Tem bebidas aí fazendo sucesso sem álcool. Então, queria que você falasse um pouco sobre a tua visão sobre as saunas, né? A gente sabe que tem novidade, né? A gente estava conversando aqui um pouco antes sobre a sauna infravermelha. Queria que você falasse um pouco da diferença dela. E depois da tua visão sobre o gelo, que não tem tantos estudos quanto a sauna escandinava, mas também eu faço praticamente todo dia, me sinto muito bem, né? E queria que você falasse um pouco sobre isso, para quem faz esporte ou não faz, dos benefícios, né? E se você recomenda. Claro. Bom, eu recomendo muito, eu gosto muito particularmente também de sauna também e de gelo, eu gosto muito da banheira de gelo também. Vamos lá, vamos começar primeiro pela sauna também. Tanto sauna a vapor quanto a sauna seca, né? E agora essa sauna de infravermelho, né? Tem vários estudos hoje em dia, não só na parte muscular, mas o quanto ele melhora até a parte cognitiva, até a parte até para prevenir doenças mentais que a gente fala. Isso é infravermelho? É infravermelho, exatamente. Ele tem ali uma prevenção muito grande também, porque trabalha a parte de receptores também cerebrais também, então isso ajuda bastante. Mas voltando para a parte de sauna seca, eu acho que uma parte de relaxamento também ajuda muito também, depois de um treino pesado ali também, você usar uma sauna para relaxar, para transpirar um pouquinho mais, eu acho super eficaz ali. Aumenta a parte circulatória, né? Claro, aumenta a circulação também e ajuda até, o pessoal usa muito sauna até para quem vai fazer Kona também, né? Pra parte de temperatura quente, também, né? Pra habituar o corpo, né? Pra você, né? Pra você habituar seu corpo a ficar em altas temperaturas também. Então eu oriento muito, eu gosto particularmente bastante ali também. Aí você falou da sauna, né? E do gelo. Como que o gelo... Porque assim, eu acho que também tem uma coisa que a gente fala, não, porque aí não tem um embasamento científico. Cara, eu gosto da sauna porque eu acho bom pra caramba. Não tô preocupado com o embasamento científico. Pô, eu chego em casa, ligo a sauna ali, ligo a sauna no prédio, vou pra cima, depois eu desço, faço uma sauninha, caio na piscina e subo. Pô, é relaxante, você vai relaxar, entendeu? Claro. Pô, não, mas a evidência, às vezes a evidência científica é importante pra caramba. Mas, cara, nesse caso eu tô querendo só relaxar, né? Tá tudo, deixa eu fazer tranquilo aí, né? Você nunca pegou um pessoal meio, aqueles velhinhos pelados alongando dentro da sauna? Não, só na companhia tinha. Na companhia era meio cruel isso aí. Você chegava... Não, já teve vezes... Fazendo a barba. Os badalos lá, aqueles badalos lá. Não, já teve vez a companhia atlética de eu abrir e fechar a porta. Porque falou, não, hoje não vai dar. Sabe o que você faz quando for assim? Você mete eucalipto pra caramba, começa a arder o olho dos caras, os caras tudo vazam, entendeu?
Mas assim, eu acho que é isso. Tem um efeito relaxante que, pô, é bom, meu. E você faz, às vezes é isso que você quer, tá cansado do dia também. Faz uma sauninha pra relaxar ali, boa. Nem tudo precisa ser, né, performance, tudo. Sim. Né? Pode ser só porque você gosta, né? Não tem problema, né? Com base científica ali que eu falo, né? Exatamente isso aí. E o gelo, você recomenda? Você acha que é um caminho também para a parte de recuperação? Enfim, os teus atletas lá? Não, eu recomendo muito, Sergio, mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado até, né? Porque eu falo que o gelo, ele entra na parte de recovery, né? Então a gente tem que tomar cuidado, porque tá uma demanda muito excessiva, né, nessa parte, nesse ponto, porque eu já vi muita gente falando, não, eu faço um treino, eu entro no gelo. Eu pedalo um pouco, eu entro no gelo. A gente não pode esquecer que o corpo, ele tem que passar por um processo inflamatório, né? Ele tem que ficar cansado ali um pouquinho, né? Porque o que o gelo faz? Ele faz uma vasoconstrição, né? Ele inibe, né? Ele inibe, exatamente. Então, ele diminui ali o risco de você ter, eu falo que é aquelas microlesões, aquelas lesões. Que vai fazer com que você melhore, né? Que mais, você fique mais... Exatamente, mais resistente, né? Ganha mais massa muscular. Tanto é que saiu um estudo agora, né? Até agora há pouco, tava na moda várias academias colocando gelo ali. Mas saiu um estudo que o gelo, ele não é bom para quem quer hipertrofia. Sim. Né? Então o cara vai lá, faz um treino de hipertrofia e o cara entra no gelo, tá um caminho meio tá batendo de frente ali. Ele não é bom. Agora na parte de endurance aqui, né, de performance, na parte do triatlo, de corrida, ele é bom, mas de maneira comedida. Então, claro, existe a parte do gelo na parte mental. Eu acredito super no gelo, na parte também de imunidade, na parte de mental também, na parte de você, né, ter um pouco mais de consciência, o controle mental ali, né? Porque tem gente que não consegue, tem gente que entra ali, vai na clínica, vai fazer uma banha de gelo, o cara entra 30 segundos, o cara entra em pânico. O cara, não, eu quero sair daqui. Então, entra nessa parte um pouco mais ali psicológica que eu falo. Então, a pessoa tem que entender, saber superar ali, entender um pouquinho o controle de respiração. É importante essa parte, mas pensando na parte de recuperação, eu oriento o gelo após um treino de longo. O longão no final de semana. Não, eu vou fazer um treino de tiro. É legal fazer um gelo após? Não, eu oriento ali depois do sabadão que você vai fazer um treino longo. Aí sim vale a pena, que aí você faz um gelo, você faz uma bota, você faz uma soltura. Aí é um combo de recovery que eu acho que cai muito bem pra você começar a semana bem, né? Recuperado. E não usar de maneira desenfreada. Né, eu faço bastante gelo, assim, não chego a fazer mas quase todo dia, mas o que eu tento fazer é dar um espaço de pelo menos de 8 horas, assim. Então, se eu treino muito cedo, eu vou fazer só no final do dia, quando eu vou fazer, para dar o tempo justamente dessa parte toda, né? Sim, de recuperar, de inflamatória, de ter os benefícios talvez de uma hipertrofia, né? Das microlesões. E aí à noite, junto com a sauna, como o Betão falou, para uma parte de relaxamento, quando eu faço. Eu só faço subsequente a um longo exercício, por exemplo, amanhã que provavelmente eu vou fazer uma distância maior em montanha, com muita altimetria, eu vou ficar mais quebrado e eu tenho que fazer um regenerativo no dia seguinte. Aí sim, aí eu faço subsequente, porque eu não tenho muito tempo para recuperar. Claro. Então, acho que essa é uma dica. De forma estratégica, você ir ponderando quando você tiver a opção. E hoje em dia tem aí formas muito em conta, né? De você fazer a banheira de... Você acha a banheira de gelo para comprar por aí por 300, 400 reais. Uma inflável, eu mesmo infla ali, coloca no seu box mesmo da sua casa. Eu mesmo viajei e mandei foto para eles, morreram de rir, quando eu fui fazer a maratona de Chicago. Que eu tenho uma bota, eu levei a bota, e aí eu entrei na internet e vi que entregaram no mesmo dia, acho que custava $30, uma banheira inflável. Eu peguei, comprei, tinha o gelo no corredor do hotel, eu montei no box do chuveiro do hotel e eu fazia gelo todo dia. Sim, então, exatamente. Até aquelas piscinas de antigamente inflável, né, bem básica, aquilo ali é muito fácil. Piscininha de criança. Exatamente. E uma coisa importante também do gelo, que eu gosto de orientar, a pessoa pensa, existe, né, estudo científico e uma métrica ali. O certo do gelo é o quê? São 10 minutos para 10 graus, né, de temperatura ali. Então, muita gente pensa até, hoje tem muitos lugares específicos de banha de gelo, não, coloca ali 0 graus de temperatura. A gente tem que tomar um pouco de cuidado com essa parte também de temperatura, né? Pra poder, que aí vai acabar interferindo em outras coisas também, né? Então, hoje existe ali um protocolo que a gente fala, 10 minutos de gelo, eu preciso ficar 20, não, 10 minutinhos de gelo ali, temperatura de 10 graus, tá o suficiente, vai recuperar a musculatura, vai ficar bem pro próximo treino, vai ser super top. Legal. Ale, queria te agradecer.
Queria ficar mais, né? Mas, pô, tão corrido aqui. Eu sei que você também tem agenda hoje. Queria que você deixasse uma consideração final, alguma coisa que você queira falar aí. Aonde o pessoal pode te encontrar também, né? Seu Instagram, o Instagram da clínica também, pra gente deixar aí. Sim. Eu acho que a consideração final é isso, é o pessoal entender justamente que a fisioterapia, ela não é só quando você tá com dor. E sim, justamente, fazer parte da sua equipe multidisciplinar, né? Como forma preventiva. Eu vou no fisioterapeuta, mas eu não tenho dor. Não, vamos lá, vamos fazer uma avaliação, vamos trabalhar com uma terapia manual, vamos alinhar a parte estrutural do corpo também, trabalhar em conjunto também com o técnico também, que é muito importante, eu adoro. Eu toda hora ligo pro Wagner, vamos conversar, tô com um paciente seu, assim, tô com um aluno seu, assim, pô, vamos trabalhar junto. Eu pego muito em consideração isso, sabe? É muito importante. E, bom... Para encontrar nós, eu tô no Brooklyn ali, né? Nossas 2 unidades na clínica estão no Brooklyn, uma dentro da Companhia Atlética da Kansas, né? E uma na frente da companhia, nós temos essas 2 unidades. Qual que é o Instagram da clínica? É clínicas.multi. Multidisciplinar. Também no... S.multi. A gente vai colocar na bio depois, quem tiver interesse procurar o Ale lá. E meu Instagram é Alexandre Stengraber. Um nome um pouco mais complicado ali, mas com certeza só vai ter eu com esse nome. Depois, e dá pra marcar consulta, não é que nem o Rianho, não, que a gente indica e ninguém consegue marcar, né? Vou falar que a gente é um pouco concorrida, mas dá sim, a gente sempre tem um jeito ali. Beleza? Galera, beleza? Obrigado. Mais um episódio aí, espero que todo mundo tenha gostado. Eu queria deixar um abraço pro Anderson Caveira, que tá lá em Portugal, sempre escuta, sempre manda mensagem pra mim. Caveira, tamo junto, um abraço. É isso aí, Serginho. É isso, sigam a gente no @Café com Triathlon, likezinho ajudando a gente lá no YouTube, no Spotify, é bem importante. Façam os comentários, mandem perguntas, sugestões de pautas aí, a gente em breve vai fazer mais um Reacts aqui, né? Estamos deixando juntar bastante coisa. E é isso, vamos para a próxima. Obrigado, Ale. Valeu, Betão. Valeu aí pelo convite. Valeu. Café Country, a sua dose de triatlo. Pega o seu café e vem com a gente.